Declaro aberta a audiência pública para debater o retorno do horário de verão. A presente audiência pública teve origem no requerimento 61 de 2021, de minha autoria. Agradeço o comparecimento de todos os presentes e apresento os convidados para esta audiência. Dr. Guilherme Silva de Godoy, diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico do Ministério de Minas e Energia. Dr. Cláudio Fristac, economista, membro da consultoria Interb. Doutora Regina Canini, também da consultoria Interb. O tempo reservado para convidado é de 10 minutos, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 5 minutos. A palavra será dada aos autores do requerimento e aos membros da comissão, respeitada a ordem de inscrição, pelo prazo de 3 minutos, dispondo o convidado do mesmo tempo para a resposta. Serão permitidas réplica e tréplica pelo prazo de 3 minutos. Somente poderão ser abordados os assuntos da exposição. Os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão inscrever-se pelo sistema CIOP. Vamos iniciar as nossas exposições. Tenho a satisfação de passar a palavra ao doutor Guilherme de Godoy, do Ministério das Minas e Energia. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Deputado Bacelar, presidente da comissão, em nome de quem eu agradeço pelo convite externado ao Ministério de Minas e Energia. É com muito prazer que a gente vem aqui tratar desse tema tão importante aí para o país, né, que tem todas as suas vertentes aí dentro da nossa sociedade, né. Em nome do ministro Bento, né, agradeço a oportunidade e a nossa intenção aqui é trazer para vocês as informações detalhadas dos estudos que foram realizados aqui pelo Ministério de Minas e Energia sobre o tema, né, no âmbito aqui da Secretaria de Energia Elétrica, conduzida pelo secretário Cristiano Vieira, que também agradece o convite aí. Então, deputado, eu vou projetar aqui a nossa apresentação. Eu peço que os colegas confirmem se conseguem ver o material. Sim, perfeitamente. Tá bom. Bom, então, deputado, nossa intenção aqui é trazer para vocês as melhores informações, né? As informações que subsidiaram a avaliação por parte do Ministério de Minas e Energia sobre o tema horário de verão, né? Essa política pública tão relevante aí que durou por vários anos aí no nosso país, né? Então, primeiramente, as premissas legais que davam suporte à adoção do horário brasileiro de verão, elas advinham da política energética e sua aplicação era motivada pelo setor elétrico brasileiro, né? E os objetivos históricos dessa política era justamente a racionalização dos insumos energéticos, com os benefícios que essa política pública trazia, né? Que é a redução do consumo, né, de custos operacionais e de demanda, né, que é associada a investimentos. Nessa linha, contextualizo que o objetivo do nosso operador nacional do sistema elétrico é promover a otimização da operação do sistema eletroenergético, visando o menor custo para o sistema, né? Então, à medida que o horário de verão trazia benefícios para o sistema, os estudos justificavam a implantação dessa política pública. Mas em 2019, após vários estudos novos realizados no âmbito do Ministério, com o envolvimento do operador e das instituições que compõem o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, foi encerrada a aplicação do horário de verão em todo o território nacional, né? Aqui embaixo, né, só para contextualizar o histórico, de 69 a 84, nós não tínhamos a aplicação do horário de verão, de maneira geral, né? De 85 a 2019, tínhamos o horário de verão, e de 2020 a 2021
também não tivemos a aplicação do horário de verão, né? Então, mostra, de maneira geral, como vinha sendo aplicada essa política pública. Bom, a motivação, né? Na avaliação que fizemos sobre a aplicação do horário de verão, qual era a motivação? Mudança no perfil de carga do Sistema Interligado Nacional, as posses e hábitos de consumo da nossa população motivou a realização de estudos complementares quanto aos benefícios dessa política pública. E isso recomendado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que deliberou sobre isso em 2017 para que se aprofundasse as análises, justamente porque nos resultados apresentados pelo operador dessa política pública, começaram a surgir fatos novos que justificassem um aprofundamento das análises. Aqui do lado esquerdo eu tenho a curva, né, de carga, de demanda máxima do sistema elétrico brasileiro, no meados de 99, 2000, né, quando a gente tinha muito caracterizada uma ponta noturna, né, a demanda máxima de atendimento do sistema elétrico se concentrava ali no horário de final de tarde e início de noite. Então, quando se aplicava a política do horário de verão, havia aqui a redução da demanda máxima do sistema elétrico brasileiro, o que isso justificava adotar essa política sob o ponto de vista de economia, de investimentos para se fazer frente a uma demanda tão alta, né? E também sob o ponto de vista de redução de consumo de energia elétrica, que se agregava aqui nesse vale menor aqui, com a aplicação da política. Já meados de 13, 14, começou-se a observar uma mudança gradativa aí da nossa curva de carga do sistema elétrico brasileiro. Aqui um exemplo da curva de carga do Sudeste e Centro-Oeste, aquela altura em que a ponta máxima, né, o momento de maior demanda do sistema elétrico passava a se concentrar aqui no período da tarde, né? E também observa-se que algumas variações na curva de carga em outros horários que antes não tinha influência, o horário de verão não tinha influência na curva, né? Então, isso suscitou novas análises, né? Então, para essas análises, fomos investigar como é que isso tá ocorrendo no mundo, né? Como os outros países enxergam essa aplicação, né, desses deslocamentos de horário ali ao longo do tempo, né? Então, no primeiro dos casos, né, 44 estudos de diversos países foram consolidados por Havranek em 2016. Para regiões subtropicais, se identifica nessa análise desses 44 estudos um aumento de consumo. E os ganhos são tão maiores quanto mais distantes da linha do Equador. Já associada à análise realizada em 2006 e 2007 nos Estados Unidos, né, identificou-se menores ganhos de energia nos estados do sul, devido provavelmente ao aumento do uso de ar-condicionado em tardes e noites quentes. Na Austrália, durante os Jogos Olímpicos também, se identificou o aumento do uso na carga diária, associado à elevação do consumo na manhã, mais significativa do que a redução no início da noite. E também em Indiana, nos Estados Unidos, aumento da demanda residencial de eletricidade em cerca de 1% com a aplicação dessa política pública. Já em países como Noruega e Suécia, identificou-se redução de cerca de 1% no consumo de eletricidade, né? Então, olhando esse olhar para o mundo, né, a gente precisava trazer para o nosso caso concreto aqui no Brasil, né? O que se identificou aqui, o que mudou no sistema elétrico brasileiro, né? O deslocamento da ponta de carga do período noturno para o diurno, devido, em grande parte, a aumento da posse do uso de ar-condicionado pela população em geral, redução do consumo da iluminação e aquecimento de água, ou seja, o avanço tecnológico associado à iluminação, principalmente iluminação pública também, fez com que esses impactos ali naquele momento de transição tarde e noite também fossem minimizados. E resposta à tarifa, né, o que desloca a carga para outros horários de consumo e faz a nossa curva de carga ficar diferente. Então, a aplicação do horário de verão passou a causar impacto significativo no comportamento do uso dos equipamentos de ar-condicionado, além da iluminação. Do ponto de vista do conforto térmico, o impacto do horário de verão é negativo. Do ponto de vista da iluminação, é positivo. Então, houve a necessidade de atualização metodológica para reconhecimento desses impactos mais amplos. Então, nessa linha, foram aprofundados os estudos, né, com a metodologia, a avaliação dos impactos do horário de verão frente a aspectos do sistema elétrico, considerando, inclusive, a temperatura como variável explicativa, né?
e considerando toda a curva de carga completa nas 24 horas do dia, não mais só no horário de ponta, né? Qual a hipótese? Variações na temperatura poderiam impactar nos resultados obtidos. Trade-off entre vantagens da iluminação e desvantagens da temperatura, né? Quais os indicadores dessa avaliação? Variação de carga com a entrada do horário de verão e variação de demanda com a entrada do horário de verão. Consequência, permitiu o aprimoramento metodológico de sua avaliação de impacto e efetividade do ponto de vista do sistema de potência. Então, quais foram os resultados obtidos? Em 2017-18, para a aplicação do horário de verão 17-18, essa curva de carga mostra os resultados obtidos. Ali, em verde, eu destaco ali um pequeno fato positivo. Realmente, há uma diminuição de demanda ali naquele horário do final da noite. Mas, observa-se que a maior demanda que o sistema elétrico é provocado a atender, hoje em dia se situa no horário da tarde, né? Num horário que o horário de verão não tem impacto, ele não traz benefício. Então, o sistema já é projetado e planejado para atender uma demanda máxima que se verifica no horário da tarde. Por outro lado, identifica-se um aumento de consumo em outros horários da curva de carga, principalmente ali no final da noite e na madrugada. Há um aumento do consumo energético nesses períodos. Isso foi identificado nas várias metodologias aplicadas para a identificação desses resultados. No horário de verão de 2018-19, resultados similares. A demanda máxima ainda se situando no período da tarde e o maior consumo de energia identificado aí na madrugada e na noite. Então, partiu-se para análise, né? Com essa curva de carga padrão atualmente do sistema elétrico, ainda faz sentido a aplicação do horário de verão? Quais foram os resultados? A máxima demanda do SIM passou a ocorrer no período da tarde, quando o horário de verão não tem influência. Nesse período aqui, o sistema é provocado a atender a maior demanda. Constatou-se aumento de consumo na madrugada, que supera o ganho de redução de energia no início da noite. Então, esse efeito se acentuava ao longo dos últimos anos, né? Então, quais foram as conclusões e recomendações do Ministério de Minas e Energia e as instituições do setor elétrico? Com a mudança gradativa das posses e hábitos do consumidor de energia elétrica, o horário de verão deixou de agregar os benefícios ao consumidor brasileiro de energia elétrica. Considerando que o horário de verão não produz resultados nem de redução de consumo, nem da demanda máxima de energia elétrica, motivações históricas para sua aplicação, ou seja, essas eram as motivações de se ter o horário de verão. O MME decidiu recomendar ao presidente da República que não fosse aplicado o horário de verão a partir de 2019. Foi, então, publicado o decreto 9772 em abril de 2019, que encerrou o horário de verão em todo o território nacional. De lá para cá, o Ministério não ficou parado. Nós continuamos a acompanhar a curva de carga e ver, né, se realmente essa mudança, se estávamos no caminho certo, eu diria assim. Então, fizemos um estudo de avaliação de resultado regulatório, de forma inédita no Ministério de Minas e Energia, com relação aos efeitos do fim do horário de verão, já considerando aí a curva de carga 19 e 20, em que não se tem aplicação da política, né? Então, qual foi a constatação do ponto de vista do setor elétrico? Confirmando que essa política pública deixou de produzir os resultados para os quais foi formulada, tendo o encerramento do horário de verão trazido melhorias quanto à otimização do uso dos recursos energéticos. Podemos observar essa curva de carga aqui agora, já sem a aplicação do horário de verão, inclusive identificando aqui que o fato de no verão, o dia ser maior, né, haver maior disponibilidade de luz, esse por si só já é um fator de redução de demanda, de parte da redução de demanda que se identifica ali na transição da tarde para a noite. Então, não podemos dar todo o crédito para a aplicação do horário de verão, para esse horário, a redução que se identificava, né? Nem toda aquela redução identificada nesse horário entre 17 e 19 era por conta do horário de verão. Em contrapartida, identificamos que não há mais o aumento de consumo que se identificou no fim da noite e na madrugada, né?
Então, isso confirma a decisão tomada de recomendar ao presidente da República que se encerrasse a aplicação do horário de verão sob o ponto de vista do sistema elétrico brasileiro, né? Por último, eu gostaria de destacar aqui que o trabalho do Ministério de Minas e Energia é totalmente pautado em análises técnicas robustas, e que as decisões são tomadas com previsibilidade. Todas essas informações passadas aqui estão abrangidas nos estudos publicados na página do Ministério de Minas e Energia, né? Nesse primeiro link, a gente tem uma parte de perguntas e respostas, né, histórico de aplicação, do porquê que se tinha horário de verão, porquê que se aplicava e tudo mais. Nesse segundo é o decreto, né, que encerrou a hora de verão. A nota técnica número 5 é o estudo que embasou, que consolidou todas as avaliações para a retirada, né, para se recomendar ao presidente que se encerrasse a hora de verão. E a nota técnica número 23 é a nota técnica que apresenta a análise de resultado regulatório feita em 2019 e 2020, após já a retirada do horário de verão. Todos esses estudos estão públicos no sítio eletrônico do Ministério de Minas e Energia, nesses links que estão aí disponibilizados para acesso de todos. Então, presidente, eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando com vocês todo esse material, e fico à disposição aqui para esclarecimento de dúvidas e complementações que se fizerem necessárias. Obrigado. Muito obrigado, doutor Guilherme Silva de Godoy, diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico do Ministério de Minas e Energia, da Secretaria de Energia Elétrica. Obrigado pela sua exposição inicial. O doutor Guilherme mostrou o histórico, como é o sistema de horário de verão no mundo, o comparativo, os dados sobre o consumo nesse período, as regras da suspensão, uma análise técnica muito bem fundamentada, e faço votos que o doutor Cláudio Fristac puxe agora para o viés do turismo e uma análise também política. Doutor Cláudio Fristac é o próximo expositor. Obrigado, doutor Guilherme. Pronto. Agora eu me coloquei, eu estava em mudo, aparentemente. Mas, presidente, gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite, gostaria de elogiar a iniciativa, porque eu acredito que o Congresso é, de fato, a casa do povo, é a casa da nossa população, é onde as discussões necessitam se dar, é a instância, em certa medida, máxima, e, consequentemente, eu gostaria de elogiar a iniciativa, em primeiro lugar, e esperar que, fruto dessa iniciativa, a gente repense a questão do horário de verão. Eu também acho que é muito feliz que quem tenha convocado essa audiência seja a Comissão de Turismo, porque, e particularmente, tem uma dimensão extremamente relevante, a questão do horário de verão, para bares, restaurantes, tem toda uma indústria enorme, indústria de serviços, né, como nós dissemos, que envolve não só cidades litorâneas, mas com muitas outras, que sofreram muito nesses últimos 18 meses de pandemia, que estão voltando agora e que, na nossa perspectiva, iriam realmente se beneficiar e muito do horário de verão. E nós vamos ver por quê. Eu acho que poderíamos, então, começar. Eu vou falar uma parte, a minha colega outra, e depois eu vou concluir. O próximo, por favor. Próxima. Perfeito. Enfim, então, como já foi discutido aqui, muito bem apresentado, inclusive, o horário de verão estava presente em 2016, no caso, um território de muitos países, habitados por cerca de 1,5 bilhão de pessoas. Ainda que seu objetivo declarado principal seja a redução do consumo de energia nos meses mais quentes e com mais claridade,
A literatura científica documenta uma série de efeitos positivos decorrentes dessa medida de política pública. Em particular, e esse é um pouco do nosso foco, porque isso tem a ver com a questão de turismo, da atividade econômica, bares, restaurantes, enfim, entretenimento, há evidência de redução da violência com o resultado das horas extras de luminosidade. Efeito que seria potencialmente de maior relevância em ambientes com maior incidência de criminalidade e acidentes de trânsito. Infelizmente, caracteriza um pouco do nosso país. E logo melhor ambiente de convivência e negócios nas cidades. Então, um dos pontos básicos exatamente dessa apresentação é que o horário de verão é particularmente importante para o nosso país, em primeiro lugar, em particular no que diz respeito a essa indústria, que ela é muito grande, como todos os senhores sabem, os deputados, enfim, todos os congressistas e as pessoas sabem que é uma indústria enorme, que é a indústria de turismo, e dentro da indústria de turismo, lato sensu, de uma forma muito ampla, bares, restaurantes, etc. Né? E essa redução de incidência ela é significativa, ela é significativa fora do nosso país, ela é significativa no nosso país. Fizemos um estudo junto com o Miguel Fogel, que é um pesquisador de primeira linha, para o estado do Rio, e a cidade do Rio e reconfirmamos essa importância dessa política pública. O próximo, por favor. A próxima lâmina. Sim, eu acho que eu consigo controlar aqui. Não, eu não consigo. Tá. Então, o decreto, já foi apresentado aqui, de 26 de abril de 2019, revoga o horário de verão. Nós tomamos cuidado, porque nós não tínhamos conhecimento de todos os estudos, mas tal medida foi tomada aparentemente sem base em evidências do impacto do horário de verão, certamente não foi tomado com base em evidências do horário de verão, mais além da questão energética. Enfim, e trouxe consequências adversas, inclusive a atividade comercial, sobretudo, mas não apenas em cidades litorâneas e aquelas que recebem um grande número de turistas no verão. Tomando como base os resultados reportados na literatura, o fim de horário de verão tem potencial danoso, não apenas ao comércio e turismo, por abrir mão de uma hora a mais de luminosidade ao final do dia, mas na redução de roubos, homicídios e acidentes do trânsito. Há evidência concreta, científica quanto a isso. Pois estender o período de luminosidade no momento de maior circulação de pessoas nas ruas tem um potencial efeito dissuasório sobre a prática de crimes. Próximo, por favor. Então, eu gostaria agora de passar para a doutora Renata. Renata, por favor. Pois não. Tá bom. Então, o que a gente tentou investigar no nosso estudo foi justamente o que a literatura sugere em relação dos efeitos sobre do horário de verão sobre a violência. E o primeiro conceito que eu acho interessante introduzir é o conceito do fator dissuasão. Dentro da literatura econômica, é considerado como um inibidor do crime. Então, basicamente, acredita-se que quando um criminoso vai tomar a decisão de praticar o crime ou não, ele tenta medir qual é a probabilidade que ele seja descoberto. E qual a relação disso com o horário de verão? A relação é justamente que o horário de verão, por conferir uma hora a mais de luminosidade, faz com que nesse período maior durante o dia, seja mais provável que os criminosos que cometam crime nesse horário sejam descobertos. Então, dessa forma, para se medir adequadamente os impactos do horário de verão, os estudos científicos tiveram que considerar os indicadores de violência para todo o período do dia, ou seja, para todas as horas, e não somente para esse período do entardecer. Isso porque, da mesma forma que o criminoso pode decidir não praticar o crime na hora do entardecer, ele pode simplesmente deslocar a prática do crime para o período estendido de menor luminosidade, que é na parte da manhã, ou até para o período logo após o entardecer, quando tem um número maior de pessoas na rua devido ao próprio horário de verão. E mesmo considerando essa possibilidade de deslocamento da prática do crime, os trabalhos acadêmicos a respeito do horário de verão e sobre criminalidade apresentam fortes evidências de que os índices de roubos e homicídios costumam diminuir após a adoção da medida e crescer ao fim do horário de verão, assim como os acidentes rodoviários. Então,
gostaria de apresentar primeiro as evidências internacionais. Foram feitos 2 estudos nos Estados Unidos, um deles observando o período entre 2005 e 2008, tanto comparando o período logo antes e logo após a adoção da política, quanto um período atípico entre 2007 e 2008, em que o Congresso americano estendeu o período do horário de verão para algumas semanas antes e algumas semanas depois. E o que eles encontraram, olhando para a variável da ocorrência de roubos, foi que, nos meses em que o horário de verão foi adotado, houve uma redução de 21,5% nas taxas diárias de roubo por milhão de pessoas e uma redução de 19% na probabilidade de ocorrência de roubos. Então, isso é um resultado bem significativo, que mostra que foi amplamente revisado e é amplamente conhecido, e eles conseguem fazer 2 comparações, né? Tanto dos dias antes e depois do horário de verão, eles exploram essa descontinuidade, quanto de um ano atípico em que o horário de verão teve um período maior. Então, um outro estudo dos Estados Unidos que também é interessante é um estudo que considera um período mais longo, de 28 anos, e que olha para a ocorrência de acidentes de trânsito. E o que eles encontram é que no período de vigência do horário de verão, há uma redução de 8 a 11% no número de colisões de veículos com pedestres e de 6 a 10% nas colisões de veículos. Essas são as evidências para os Estados Unidos, e agora a gente gostaria de apresentar as evidências para o Brasil. Então, existem 2 estudos principais que tentaram mensurar os efeitos do horário de verão sobre a violência. O primeiro utilizou os dados do DataSUS, do Sistema de Informações de Mortalidade, também conhecido como SIM, no período entre 2006 e 2015, em que esses pesquisadores encontraram uma média diária de homicídios por arma de fogo 3% menor nos meses com horário de verão, se comparado aos meses sem horário de verão. Quando eles olham especificamente para as semanas seguintes à introdução do horário de verão, ou seja, bem perto da descontinuidade que ocorre a partir do dia que ele entra, que normalmente é um domingo, essa redução é ainda maior, de 14,5%. E quando eles olham especificamente para as horas afetadas pela introdução do horário de verão, ou seja, em um domingo do ano, às 6 horas da tarde começa a escurecer e no próximo domingo começa a escurecer apenas às 7. Quando eles olham para esse horário, eles veem uma redução de até 8% no número de homicídios também por arma de fogo. E aí, da mesma forma que no caso americano, a gente também tem um estudo aqui para o Brasil com dados de acidentes de trânsito, e esse estudo foi realizado com dados da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, considera só rodovias federais, entre 2007 e 2013, e os autores encontram uma redução de 9,3% a 13,2% em relação à média no número de acidentes em rodovias federais. E, novamente, olhando para um período mais curto, logo após a introdução do horário de verão, ou seja, eles olham para as primeiras 48 horas, essa redução aumenta, fica em 12% e ela diminui gradualmente nas semanas seguintes e passa a ser de 6%. Então, essas são as evidências que existem na literatura econômica, amplamente revisadas e que conseguem estabelecer uma relação causal entre o horário de verão e a incidência de menos violência, né? Tanto na forma de roubos, quanto homicídios, quanto acidentes de trânsito. Então, a gente fez um exercício para o Estado e para o município do Rio de Janeiro, em que a gente observou os dados, em geral, de 2003 a 2018, com alguns períodos menores, devido à disponibilidade de dados, e a gente encontrou nesses dados públicos de criminalidade, tanto do ISP, do Instituto de Segurança Pública, a gente olhou para roubos e furtos, homicídio e lesões corporais dolosos, latrocínio, tentativa de homicídio, homicídio culposo de trânsito e lesão corporal culposa de trânsito. E uma outra fonte que a gente utilizou foi, novamente, o Sistema de Informações de Mortalidade do DataSUS, séries históricas de 2008 a 2018, em que a gente observou o número de óbitos e internações por acidentes de transporte. E eles têm esses dados para todo o país, e é uma forma da gente tentar medir os acidentes de trânsito. Então, agora a gente vai apresentar os resultados, primeiramente para o estado do Rio. A média mensal de roubos no estado do Rio de Janeiro é 5,6% menor nos meses com horário de verão em relação aos meses sem horário de verão. Isso, na prática, quer dizer que, mensalmente, o horário de verão no período entre 2003 e 2018 evitou 698 roubos na média, mensalmente. Então, isso é um resultado bem relevante, principalmente para um estado tão violento como é o Rio de Janeiro. E agora eu vou passar para os resultados de acidentes de trânsito. Então, a gente olhando para o período de 2008 a 2018, a gente também observa uma redução no número de acidentes fatais de trânsito,
e essa queda representa aproximadamente 2,5 mortes a menos por mês por acidentes de trânsito. Então, se a gente pensar no período todo do horário de verão, ou seja, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, arredondando, a cada horário de verão, a gente consegue, no estado do Rio de Janeiro, a gente consegue evitar 10 óbitos por acidentes de trânsito. É o que os dados nos mostram nesse período. E quando a gente olha para as internações e não apenas para os óbitos, os números são ainda maiores. Nesse período, os meses com o horário de verão registraram, em média, 52 internações a menos em comparação aos meses sem, que é uma redução de 6%. E esses dados corroboram com a hipótese de que o horário de verão reduz a probabilidade dos acidentes, que já foi mostrada tanto na literatura, no caso dos Estados Unidos, quanto do Brasil. E isso mais interessante ainda se a gente perceber que, a despeito dele ser caracterizado por uma presença maior de pessoas e de veículos nas ruas, ainda assim tem menos acidentes. E agora a gente vai olhar, aí esse é o gráfico, né, em que a gente observa essa média mensal de 6% menor e de 10 óbitos a menos se a gente considerar o período todo do horário de verão. E a experiência do município do Rio de Janeiro agora. No caso, a gente encontrou tendências bem semelhantes para o estado e para o município. O que a gente encontrou nos dados é que o número de roubos entre 2014 e 2018 foi, na média, 3,8% menor nos meses com horário de verão. Na prática, isso quer dizer uma redução média mensal de 328 ocorrências de roubo nos meses com horário de verão, se comparar aos meses sem. E, da mesma forma, olhando novamente para os acidentes de trânsito, a gente continua tendo um número bem relevante, assim como no caso estadual. As médias de internações por acidente de transporte foram 30 internações a menos no horário de verão, em comparação ao período sem horário de verão. Então, o que isso quer dizer é que, durante os meses de horário de verão, há uma redução no número de feridos no trânsito de 8%. E esses resultados corroboram com essa ideia de que a maior luminosidade, o período que é basicamente na hora do rush, de maior luminosidade conferido pelo horário de verão, reduz o risco de acidentes, porque, de fato, ele melhora a visibilidade dos motoristas, de trânsito e também nas estradas, o que corrobora as evidências da literatura. Então, aqui a gente tem os gráficos que mostram justamente essa redução de 3% no número de óbitos e 8,1% das internações, que globalmente são 30 internações mensalmente evitadas graças ao horário de verão. Cláudio, te passo a palavra. Obrigado, Renata. Então, o que nós temos? A literatura sugere essa relação de causalidade, né, com redução dos índices de violência nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países, e também de forma preliminar no estado e aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, os resultados, apenas reforçando, referendam a ideia de que a maior luminosidade reduz o risco de acidentes de trânsito nas estradas, além de coibir a ação dos criminosos, no caso de roubos, e cria um ambiente mais propício para o uso dos equipamentos, comércio e serviço nas cidades, para os residentes e certamente para os visitantes, para os turistas. O comércio, restaurantes e bares em particular, ganham direta e indiretamente com a hora adicional de luz natural ao final do dia, quando a maior parte das pessoas retorna ao trabalho. Por facilitar o uso dos espaços de convivência durante a hora mais claridade e pela melhora das condições de segurança nas cidades vocacionadas para o entretenimento de pessoas, que eu diria que certamente a maior parte das nossas cidades litorâneas, mas não apenas. Eu gostaria de fazer uma última observação em relação à apresentação feita pelo representante do Ministério de Minas e Energia, por uma excelente apresentação, é que nós estamos vivendo uma situação de completa anormalidade, digamos assim, e de estresse, voltando para a questão energética. E se existe, e eu acho que o Ministério tem feito um bom trabalho, mas eu acho que falha, com todo respeito, numa dimensão essencial, que é na gestão da demanda. Eu creio, de novo, com todo respeito e consideração pelo trabalho de excelência que o Ministério faz, que a ANEEL, a agência reguladora, faz. Eu creio que nós, consumidores, ainda não estamos alertados o suficiente e não estamos sensibilizados o suficiente para a gravidade do problema que nós enfrentamos. E a introdução do horário de verão,
se casado com uma campanha de educação, de informação, de convencimento, de sensibilização de todos nós, indivíduos, consumidores, famílias, teria um impacto muito distinto do que foi mostrado. Eu acho que, com todo respeito, eu acho que a falácia do que foi dito, a fragilidade do que foi dito, é do que isso não considera a situação de estresse que nós estamos vivendo e a importância de você casar a mudança, no caso do horário de verão, a introdução do horário de verão, com uma campanha educativa. Porque isso daí poderia ser um choque positivo do ponto de vista do comportamento de nós consumidores. E, finalmente, eu acho que a questão no que diz respeito à luminosidade adicional e o seu impacto para uma indústria que sofreu muito, talvez tenha sido a indústria que mais sofreu durante a pandemia, bares, restaurantes, toda essa parte de entretenimento, são milhões de pessoas que trabalham, afinal de contas, você não consegue automatizar muito, isso aí é trabalho intensivo, como nós economistas gostamos de falar. Essa é uma indústria que sofreu muito durante a pandemia, ainda está sofrendo um pouco, porque essa transição está se dando lentamente, então é algo que deveria, qualquer medida, não qualquer medida, perdão, mas uma medida que comprovadamente reduz os índices de violência, aumenta o conforto do consumidor, aumenta o grau de segurança nas nossas ruas, enfim, nas nossas praias, exatamente onde se dá todos os ganhos potenciais maiores, deveria não só ser considerado, como exatamente tentar fazer um estudo, ou se não fazer um estudo, pelo menos levar explicitamente em consideração. Ou seja, eu acho que, mais uma vez, eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome da Renata, a oportunidade. Eu creio que a Comissão de Turismo é a comissão certa, em certa medida, para olhar essa questão, porque, afinal de contas, essa é uma questão que vai além do problema energético, ainda que o problema energético seja absolutamente crítico nesse momento e certamente merece um grau maior de sensibilização e de conscientização, enfim, para todos nós consumidores, para todas nós famílias que usamos e talvez usemos e abusemos, digamos assim, um pouquinho do consumo de energia. Eu agradeço mais uma vez e ficamos, evidentemente, à disposição. Muito obrigado, doutor Cláudio Fristac. Muito obrigado à doutora Renata Canini pela interessante apresentação, uma abordagem diferente, não é? Chamando a atenção para a redução da violência, para a redução dos acidentes de trânsito e para o crescimento do varejo, e dentro do varejo, mais especificamente, o crescimento das vendas em bares e restaurantes. Nós vamos ter a oportunidade aqui de exercitar um dos mais nobres instrumentos da política, que é dirimir interesses conflitantes. Nós tivemos uma exposição técnica muito bem fundamentada do doutor Guilherme Godoy, dando ênfase à redução do consumo de energia elétrica. A ênfase aqui do doutor Guilherme foi redução do consumo de energia elétrica. Aí vem doutor Carlos e doutora Renata, já com uma abordagem, apesar do doutor Cláudio, no final, chamar a atenção para a questão energética, mas uma segunda exposição muito focada em segurança e desenvolvimento do turismo e na qualidade de vida, pois também presumo que essa uma hora a mais, à tarde, dá para passear, dá para se exercitar, dá para ter uma atividade cultural. Encerrada essa primeira fase, quero registrar também a presença no plenário do deputado Roberto de Lucena, vice-presidente da comissão, do deputado Vermelho e do deputado Marcelo Squassoni. Com a palavra, o nobre deputado Roberto de Lucena. Senhor presidente, deputado Bacelar, quero cumprimentá-lo pela iniciativa de ter trazido para esta comissão o debate desse tema, um debate adequado, um debate oportuno e necessário. Ouvindo com atenção os nossos expositores e debatedores,
eu quero me unir a Vossa Excelência e agradecer a contribuição do doutor Guilherme, do senhor Cláudio, que presentes nos trouxeram as suas considerações, as suas ponderações, e eu quero, deputado Bacelar, colocar aqui o entendimento que eu tenho. Quero cumprimentar também, agradecer a presença da doutora Renata, não é? Saudá-la e agradecê-la pelas suas brilhantes considerações. E dizer que, neste momento que estamos debatendo esse tema, debatendo o retorno do horário de verão, nós temos, sim, a questão energética é uma variável importantíssima a ser considerada nesse momento, a questão energética, além de todas as ponderações, os prismas que foram colocados, é uma questão seríssima para ser considerada. Eu entendo que para a atividade do turismo, que sofreu, e foi uma das atividades que mais sofreu desde o início da pandemia, o retorno do horário de verão é um fator positivo. Ele é bom para o turismo, ele é bom para a atividade, ele é bom para a cadeia. Por isso, quero aqui, primeiro, agradecer a Vossa Excelência que trouxe o tema a essa comissão. Segundo, quero cumprimentá-lo pela maneira democrática com que oferece à sociedade, sempre, em todos os temas, o microfone e a oportunidade de aqui fazerem as suas contribuições, as suas colaborações na análise, na avaliação desta comissão. Terceiro, mais uma vez agradecer a participação dos nossos expositores, dos nossos debatedores, e dizer que devemos, nessa comissão, de maneira orgânica e na liderança de Vossa Excelência, manifestar a esta Casa a nossa posição e chamar a atenção desta Casa para as ponderações que foram aqui feitas e as colaborações que recebemos. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, deputado Roberto Lucena. O deputado Roberto Lucena já foi secretário de Estado de Turismo do Estado de São Paulo e não poderia deixar aqui de dar ênfase ao segmento que Vossa Excelência já liderou em São Paulo e que lidera hoje no Brasil. Obrigado pela contribuição. Doutor Guilherme, Vossa Senhoria mostrou nos gráficos quanto era a redução, quanto o horário de verão contribuiu para a redução do consumo até 2019, e também falou, mas Vossa Senhoria falou em termos absolutos e com uma medida que eu não sei se a grande parte do público que acompanha pelas redes sociais essa audiência entende. Então, em termos percentuais, qual foi a média de redução quando o horário de verão até 2019? E hoje, qual é o percentual de aumento nesse pico das 15 horas e da, salvo engano, madrugada? Em termos percentuais, que ficaria mais fácil, doutor Guilherme, para que entendêssemos a importância do horário para o consumo, para a redução ou para o aumento do consumo de energia. Essa era uma pergunta que fica aqui para Vossa Senhoria. Nós vamos passar agora a palavra para o doutor Guilherme, depois para o Cláudio e a Renata. Vossas Senhorias podem comentar as exposições um do outro, ou também responder às perguntas que foram feitas e também às suas conclusões. Com a palavra, doutor Guilherme. Eu poderia fazer uma pergunta ao doutor pois não, Guilherme? era isso. Não, foi até isso que eu abri, doutor Cláudio. Por favor. Mas é complementar do senhor. Olhando aquele gráfico, doutor Guilherme, eu acredito que vocês possivelmente já fizeram essa conta. Na realidade, nós deveríamos saber qual é o valor da integral entre as curvas. Me desculpe, isso é coisa de cálculo, mas no fundo é isso. Ou seja, é a soma qual é a soma da área daquelas curvas, mais e menos, ajustado pelo custo de energia. Ou seja,
Afinal de contas, com a introdução do horário de verão, você tem um ganho líquido ou uma perda líquida? E quando você ajusta pelo custo, temos um ganho líquido ou uma perda líquida? Porque, na realidade, olhando o gráfico, e está muito bem feito o gráfico, é muito difícil de você conseguir enxergar, e o presidente corretamente interviu, olhando o gráfico é muito difícil saber qual é o resultado líquido desse processo, ou seja, da política pública. Eu imagino que vocês fizeram a seguinte conta, fizeram uma espécie de um trabalho de uma simulação com o ICEM, tá? Com o ano mais recente, 19 e 20, digamos assim, tá? Ok? E nessa simulação com o ICEM, nós temos duas variáveis que me parecem são importantes. Ganhos e perdas em termos de carga, tá? E segundo, custo, porque certamente o custo de geração de energia à meia-noite não é o mesmo que o custo de geração, imagino, às 7 da noite. Enfim, o custo de geração às 2 da manhã não é o mesmo, não deveria ser o mesmo, que eu saiba, tá? Inclusive, o Ministério corretamente e o Congresso, enfim, está considerando introduzir o chamado horário, enfim, custo-hora, o tarifa-hora, para que nós, consumidores, fiquemos ainda mais sensíveis aos preços. Então, acho que seria muito, acho que esse é um pouquinho, presidente, se o senhor me permite, eu acho que o senhor tem toda a razão, fica difícil nós entendermos, ao fim e ao cabo, qual é o resultado líquido, em termos de carga e em termos de custo. Agradeço, então, e desculpe ter interrompido. Não, obrigado, Cláudio. A sua pergunta vai na linha da minha, só que a sua foi elaborada com muito mais detalhes e com mais conhecimento. Mas as duas perguntas, não é, vão ao encontro do mesmo objetivo. Aí, para também, se fosse possível, doutor Guilherme, Vossa Senhoria falou isso, mas se fosse possível, dissesse, não é, em algum momento de sua fala, se a posição do Ministério das Minas e Energia continua a mesma de 2019, no entendimento de que o horário de verão não deve ser retomado. Uma posição técnica do Ministério de Minas e Energia. Sei que, ao final, a decisão será política, mas, enquanto técnico, enquanto diretor desse importante departamento do Ministério, qual é a orientação do senhor ministro? Com a palavra, doutor Guilherme. Muito obrigado, presidente. Obrigado aí ao colega Cláudio pelos comentários. Bom, o que eu tenho a primeiro comentar um pouco, né, do que foi falado sobre o estudo, né? De maneira geral, a gente tem uma premissa básica que eu tentei colocar logo de início na apresentação que eu fiz. O que motivou a se implantar o horário de verão historicamente, né? Uma redução da demanda máxima do sistema elétrico brasileiro, né? Que isso impactaria em redução da necessidade de novos investimentos, né? Para fazer frente à necessidade de potência. E segundo, uma redução de consumo, que vinha associada a essa redução da demanda máxima ali no período de transição noturno. Quando nós aprofundamos as análises, fizemos esses estudos, nós identificamos exatamente em relação a essas duas premissas que o resultado já não mais fazia sentido, ou seja, a demanda máxima do sistema elétrico não é mais no horário que o horário de verão tem influência, das 17 às 19. A demanda máxima passou a ser anterior, no horário da tarde, entre as 14 e 15. Isso é público, no site do Ministério nós temos todos os acompanhamentos de demanda, inclusive por subsistema. E essa demanda ocorre na tarde. Então, todo investimento que eu tenho que fazer no sistema para fazer frente a esse demanda máxima, ela vai ter que ser feita independente de se existir ou não horário de verão. Então, essa primeira premissa, ela perde o sentido nesse ponto. O sistema já está preparado para atendimento a uma demanda maior que ocorre à tarde. E o segundo ponto era justamente a redução de consumo, né? O horário de verão reduz também o consumo, né? Então, a gente foi investigar durante toda a curva de carga se realmente era uma premissa ainda válida, né?
E os resultados das análises, não só do Ministério de Minas e Energia, mas das instituições que compõem o comitê, o ONS também, apontou que realmente há, hoje, integralizando a curva, como o colega Cláudio solicitou, na verdade, integralizar você pega o que é positivo, reduz do que é negativo ali naquela curva de carga, e qual é o resultado? O resultado é de um pequeno aumento de consumo de energia elétrica nesse período. Isso, as notas técnicas que eu disponibilizei em anexo à minha apresentação estão públicas, lá trazem todos os números que nós chegamos. Isso deu 0,4% de aumento na janela 2018-19 e 0,7% de aumento na janela 19-20, com tendência de crescimento, justamente por causa da mudança das posses e hábitos dos consumidores de energia elétrica ao longo do tempo. Eu preciso registrar aqui que o Ministério de Minas e Energia não é contra o horário de verão. O Ministério de Minas e Energia preza pela coerência técnica no se defender ou não a aplicação dessa política pública sob o ponto de vista do setor elétrico. O setor elétrico ele não traz mais os benefícios para qual foi concebido. Então, por isso, é que nós recomendamos ao presidente da República, olha, sobre essas premissas do setor elétrico, de que traria esses benefícios, elas já não mais se sustentam, e nós recomendamos, então, um encerramento da hora de verão. Isso, eu estou dizendo, uma análise ampla, uma análise que enxerga todo o sistema elétrico brasileiro. A gente sabe que tem regiões em que não era aplicado o horário de verão, então a gente fez a análise de curva do sistema interligado como um todo, compensando possíveis benefícios em algumas regiões, prejuízos em outras, e a análise geral apontou esses dados que nós apresentamos. E nesse ponto, eu comento um pouco a apresentação do nosso colega Cláudio, muito boa a apresentação, trouxe dados relevantes, em especial apontados ao estado do Rio de Janeiro, à cidade do Rio de Janeiro, mas eu ouso a relembrá-los que a gente precisa ter um olhar nacional para essa política pública que tem impacto nacional. Então, a gente precisa considerar também os efeitos disso nos mais variados setores do país, né? E aqui eu resgatando um pouco das manifestações que nós recebemos, que frequentemente no Ministério de Minas e Energia, por ser o órgão que efetivamente era o que puxava a implantação do horário de verão, a gente recebe todas as demandas aqui para serem analisadas. E da mesma forma que existem muitos setores que defendem a aplicação do horário de verão, existem vários outros setores da economia também, no nosso país, que são contra a aplicação do horário de verão. Então, é equivalente em termos de quantidade, a quantidade de manifestações que nós recebemos em relação a ser a favor ou ser contra. O que eu destaco aqui é que, 2 pontos, é importante ter o olhar nacional para essa política pública, e aí precisaria de ter esses dados sobre segurança pública que foram apresentados em especial para o Rio de Janeiro, explodidos aí para outras regiões. Eu ressalto aqui que algumas regiões, algumas manifestações que nós recebemos vão justamente com teor contrário, dizendo que o fato das pessoas se exporem ao período ali da madrugada ainda para ir, por exemplo, usufruir do transporte público pode ser um fator que eleva a possibilidade de afetar a segurança pública nesse período. A gente já recebeu manifestação nesse sentido, né? Eu não tenho dados, elementos para fazer essa análise, não compete ao Ministério de Minas e Energia. Agora, a gente precisa ter esse olhar global. Então, 2 pontos, o olhar global e o olhar que abranja todos os segmentos do país, né? Justiça e segurança pública, o nosso Ministério poderia contribuir com informações sobre essa questão de se aumenta ou não a criminalidade. Por exemplo, educação, que tipo de impacto que o horário de verão tem, por exemplo, para as crianças nas escolas e adolescentes, né? Impacta ou não o rendimento desses adolescentes no período de transição, de entrada e saída do horário de verão? A gente já recebeu manifestações também nessa linha. Por exemplo, o Ministério da Saúde precisa se avaliar se tem algum estudo associado à incidência maior de problemas de saúde nas pessoas, justamente por essa mudança de rotina associada à implantação do horário de verão. Ministério da Agricultura, se tem algum tipo de impacto, né, na economia agrícola aí do nosso país, que é tão importante. Ministério das Telecomunicações, que tipo de impacto isso tem para as telecomunicações em geral. Ministério dos Transportes, aqui eu enfatizo também a questão da aviação civil, e que essa mudança de horário é sempre
para nós, pontuado como uma dificuldade de se trabalhar esses ajustes de horário, né, no transporte, na aviação. O Ministério da Ciência e Tecnologia também, com todas as suas vertentes aí de atuação. Enfim, Ministério do Turismo, claro, é importantíssimo que também se posicione com a importância que tem para esse setor, que é fato notório que sim, existe importância. Então, é preciso ter o horário nacional para se avaliar a questão do horário de verão. Talvez esse seja o recado mais importante que eu trago aqui, novo deputado. E coloco o Ministério de Minas e Energia à disposição para contribuir com esse debate de alto nível aí, em âmbito nacional. Tá bom? Muito obrigado, doutor Guilherme. Eu acrescentaria o Ministério da Agricultura, porque há quem diga também que há uma mudança no ciclo da produção do leite, haja vista que os animais têm também uma certa regularidade nos seus hábitos. Doutor Cláudio, para os seus comentários e conclusão. Ok, presidente. Eu acho que, eu acho que talvez a nossa apresentação, em algum momento, foi um pouco rápida, mas, na realidade, doutor Guilherme, na lâmina 7 da nossa apresentação, eu vou tomar liberdade de falar sobre evidências para o Brasil. Nós, obviamente, fizemos uma parte do estudo para o Estado do Rio, Cidade do Rio, mas vamos esquecer o Estado do Rio e a Cidade do Rio. Então, os dados para o nosso país, com base no DataSUS, entre 2006 e 2015, você teve uma média diária 3% menor para homicídios por arma de fogo nos meses com horário de verão, uma redução de 14,5% nos homicídios por arma de fogo nas semanas seguintes à introdução do horário de verão, e uma redução de até 8% no número de homicídios nas horas afetadas pela introdução. Então, isso foi um estudo feito. Há um segundo estudo que mostra para o país como um todo, com base nos dados da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal tem uma base de dados muito boa, de excelência, que a gente chama de microdados, né? Cada acidente de trânsito em estradas federais é georreferenciado e o seu impacto, a causa e o impacto dos acidentes estão lá. Inclusive, o que aconteceu com as pessoas. É uma base de dados absolutamente espetacular. Poucos países têm uma base de dados dessa natureza. Então, o que se encontrou quando olhando essa base de dados para o país como um todo? Uma redução de 9,3% a 13,2% em relação à média do número de acidentes em rodovias federais. Horário de verão, meses de horário de verão versus demais meses. Enfim, então esse é o primeiro ponto, se o senhor me permite, presidente, que na realidade a evidência é para o país como um todo. Segundo ponto, doutor Guilherme, diz respeito à questão energética propriamente dita. Eu fiz duas observações, se o senhor me permite. Uma primeira é que nós temos que ajustar a questão da carga, e talvez isso já tenha sido feito, se foi feito ótimo, gostaria de ver os números, vamos ver, para o custo. Porque certamente, do ponto de vista do sistema, o custo de geração às 2 da manhã deve ser menor, imagino, enfim, do que às 7 da noite, às 19 horas, enfim. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, com todo respeito ao trabalho de excelência do Ministério, e da ANEEL também, evidentemente, com a agência reguladora da ONS, enfim, nós temos um sistema no nosso país que funciona bem, um sistema integrado nacional que funciona bem, enfim, matriz energética, uma matriz fundamentalmente, matriz elétrica, é fundamentalmente limpa, em 83%, etc. Mas, na realidade, como eu tinha afirmado aqui, a minha percepção, e eu não sou o único, é que existe, sim, uma fragilidade no que diz respeito à gestão da demanda. E eu acredito que a introdução do horário de verão, acompanhado com uma campanha de sensibilização para as famílias, não só as empresas, que já têm alguns incêndios, mas famílias reduzirem seu consumo, moderarem seu consumo,
principalmente nas horas de pico, eu acho que isso aí é fundamental e eu não vejo isso ainda sendo feito, apesar da natureza crítica do nosso problema. Ou seja, eu acho que nós todos podemos fazer muito mais para economizar, todos nós, imagino aqui nessa ampla sala, tá? E, segundo lugar, eu acho que nós precisamos ser sensibilizados, muito mais que nós somos atualmente. E, consequentemente, o horário de verão também seria essa cunha, essa quebra estrutural, digamos assim, como nós gostamos de dizer, em termos de conscientização. Em termos dos demais setores, eu concordo, mas que nós teríamos de olhar a questão da agricultura, a aviação, etc. Mas eu não imagino outro setor que tenha sofrido tanto por conta da pandemia como o setor de turismo, ponto um. E não falo aqui apenas, não falo isso porque eu estou na presença, não presença física, virtual, do presidente da Comissão de Turismo, mas eu não conheço nenhum setor globalmente, não é só no Brasil, globalmente, tenha sido tão afetado quanto o turismo, ponto um. É um setor que emprega um número enorme de pessoas, basta olhar o censo de serviços do IBGE, enfim. E, particularmente, dentro do setor de turismo, há 3 dimensões fundamentais: hotelaria, bares e restaurantes. São 18 meses de sofrimento, 18 meses de milhares de pessoas que não tiveram seu trabalho, e mesmo aqueles que continuaram sendo empregados, obviamente o rendimento deles caiu muito, porque parte disso é função de gorjeta, é função de agrados dos clientes, etc. Então, ainda que seja importante, eu considero, o senhor tem razão, doutor Guilherme, que nós temos que olhar o conjunto dos atores econômicos, o conjunto dos segmentos da economia. Eu não acredito que tenha um setor que tenha sofrido tanto com a pandemia quanto esse setor. Então, se nós formos pesar, ponderar, em termos de bem-estar, como os economistas gostam de falar, enfim, em termos de bem-estar, certamente esse é um setor que tem que ter uma ponderação especial, por assim dizer. Ou, se você quiser, pode ter que ser sobreponderado pelos últimos 18 meses. E, certamente, eu entendo, não acompanho de perto, porque, enfim, mas eu entendo que existem manifestações múltiplas desse setor para a volta do horário de verão. Eu acredito também que isso não precisa ser uma política permanente nos próximos 20 anos, evidentemente, tem que ser avaliado, mas certamente, no pós-pandemia, eu acho que seria uma política pública adequada. Agradeço, então, mais uma vez, e desculpe se eu tenho me estendido. Sim, se você me permite só complementar, antes do doutor Guilherme continuar, sobre a questão da visão nacional, eu gostaria de adicionar uma informação. Esse primeiro estudo que a gente citou, que foi feito, ele foi publicado pela primeira vez em 2016, em 2019 ele foi publicado num jornal de economia bem famoso, internacional, e nessa revisão eles fizeram um cálculo que eu acho que se aproxima um pouco do que a gente tentou fazer, olhando para o Rio de Janeiro, de quantas vítimas seriam poupadas em termos de homicídios por armas de fogo no período de 2006 a 2015. E o que os autores encontraram nessa revisão foi que 5.035 potenciais vítimas de homicídios por arma de fogo tiveram a vida poupada graças ao horário de verão, e nesse caso eles de fato conseguiram fazer uma relação, estabelecer uma relação causal, né? Então eles isolaram os outros fatores, isolaram o efeito do horário de verão, e a partir desse efeito eles encontraram esse número, 5.035 pessoas que, na ausência do horário de verão, provavelmente teriam sido atingidas por uma arma de fogo devido ao aumento da violência nesse período, e que não foram, nesse período de 9 anos. Era isso mesmo. Obrigada. Doutor Guilherme? Só um pequeno comentário, se me permite, por conta até do tempo, eu vou me restringir a comentar o que compete ao Ministério de Minas e Energia, sobre a divulgação, né? Nós temos várias campanhas de divulgação para a economia de energia e água. A primeira delas, puxada pela SECOM da Presidência da República, que está desde dezembro de 2020, quando identificamos que o período úmido que se configurava era um período úmido desafiador. Essa campanha foi construída e entrou em vigor desde 2020. Outras campanhas já em andamento também, a campanha puxada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, junto com as distribuidoras de energia elétrica, já está rodando aí nas principais mídias nacionais,
com esse enfoque de economia de energia, da dificuldade, né, associada ao período de escassez hídrica que o país vive, né, e 12 meses consecutivos de recordes de menor afluência aí nas nossas principais bacias. Também a campanha desenvolvida pelo Procel, que está aí na imprensa, né, nas principais mídias também, já está em andamento há algum tempo. Eu, na verdade, fico um pouco surpreso do colega Cláudio ainda não ter conhecimento dessas campanhas todas, mas, enfim, talvez não tenha tido a oportunidade enfim, de conhecer bem o tema, essas campanhas que estão rodando, né? Sobre redução de demanda, que foi falado aqui, foi publicado uma portaria pelo Ministério de Minas e Energia, a portaria 22 de 2021, que traz o programa de resposta voluntária da demanda para os consumidores livres, né, consumidores do mercado livre. Essa ação já vem surtindo resultados. Já no primeiro mês, em setembro, quase 400 megawatts já foram ofertados nos termos dessa portaria e já estão disponíveis para acionamento pelo ONS, à medida que haja a necessidade para a utilização no atendimento da demanda máxima do sistema, né, sempre ponderando os custos associados frente aos benefícios que vêm. Também temos o bônus, né, que foi aprovado pela resolução 4 da Câmara de Regras Excepcionais de Energia Elétrica, enfim, que o consumidor que conseguir de setembro a dezembro de 2021 uma redução de pelo menos 10%, comparado com o ano anterior, de setembro a dezembro também, né, a mesma janela, na fatura do mês de janeiro, ele terá um bônus de 50 centavos aí por quilowatt-hora economizado. Então, é também uma campanha para ajudar aí uma adesão voluntária, né, dos nossos consumidores para essas políticas. Fora isso, após todas as reuniões do Comitê de Monitoramento e da Câmara de Regras Excepcionais de Energia, são publicadas notas informativas no site do Ministério, divulgadas em todas as instituições que compõem o setor elétrico. Houve pelo menos 2 pronunciamentos do nosso ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque, na cadeia nacional de rádio e televisão, sobre a questão da escassez hídrica, e convidando a população a contribuir para esse momento. Então, recentemente teve também um pronunciamento desse, várias entrevistas coletivas, nossos secretários têm participado de inúmeros fóruns de debate sobre esse tema. Várias medidas foram tomadas e estão em andamento para a garantia do atendimento aí no ano 2021. E com tudo isso, com todas essas ações, nós estamos assegurados no momento de que não teremos maior dificuldade para esse período de transição aí que se avizinha, né, do período seco para o período úmido de 2021 agora, né? Então, por último, a gente já observa algumas primeiras chuvas na região sul do país, né, que são positivas, vêm ao encontro das nossas necessidades. Isso também é amplamente divulgado por todos os canais de comunicação associados às previsões climáticas, né? Isso tem favorecido aí também o nosso planejamento do atendimento. E nós fazemos reuniões semanais técnicas do Comitê de Monitoramento para avaliar a situação e tomar as medidas necessárias para esse atendimento, tá? Então, é um pouco disso, secretário, é um pouco da forma como nós trabalhamos, que a gente quer, né, divulgar para todos aqui. E agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigado. Quero registrar os nossos agradecimentos aos expositores pelo nível das exposições, além de exposições interessantes, leves, fáceis de entender, são fundamentais para a decisão que a Comissão de Turismo irá tomar nas próximas semanas para o posicionamento da comissão, haja vista que esta é uma decisão, em última análise, do Executivo. Mas a comissão irá se pronunciar, e irá se pronunciar muito baseado nas exposições de Vossas Senhorias. O doutor Guilherme fez uma exposição técnica, dados técnicos, até o posicionamento pessoal. Ele, até, Cláudio, 80% da exposição, ele se manteve muito técnico e terminou com um componente político, porque, além de diretor, ou acima de diretor de departamento, ele é um cidadão brasileiro.
Então, comum, de uma forma republicana, educada, civilizada, colocou a posição. E Cláudio e doutora Renata, a exposição de vocês soava como música na Comissão de Turismo. Nós sabemos das dificuldades, somos conhecedores e participamos das angústias e das apreensões do setor, e eu, pessoalmente, enxergo na retomada do horário de verão um paliativo, e vocês deram saídas, tanto o Guilherme, quanto o Cláudio, quanto a Renata, essa questão do horário, eu não tinha pensado, do horário de verão provisório, do horário de verão com tempo determinado, pode ser uma alternativa a ser estudada. Muito obrigado pela participação. Cláudio e Renata são da sociedade civil, e isso também é uma notícia, um fato positivo para o Brasil, porque um país que tem uma sociedade civil, que atue, que tem opinião e que se posicione nos fóruns adequados, é um país que avança para um processo civilizado. Quero agradecer a presença de todos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a audiência, antes lembrando que a próxima semana é a Semana do Turismo. No dia 27 é o Dia Internacional do Turismo, no dia 28 teremos uma solenidade às 17 horas aqui na Câmara, com a presença do excelentíssimo senhor deputado Arthur Lira, presidente desta casa. E, a partir do dia 29, o seminário Turismo na ordem do dia. Todos estão convidados. O convite já está no site e na página da comissão, bem como o link para inscrição. Muito obrigado, uma boa tarde, está encerrada a presente audiência.